meus alunos do primeiro ano. Vamos começar mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o Egito, a Mesopotâmia, arte, religião e poder. Primeiro a gente vai fazer uma apresentação, né? E depois nós vamos falar sobre as grandes civilizações do mundo antigo. Vamos falar também sobre a monumentalidade dos antigos impérios e mais especificamente sobre o Egito e sobre a Mesopotâmia. Bem, antes, porém, eu gostaria de apresentar para vocês um texto que faz parte do início desse capítulo do nosso livro, e ele fala o seguinte, que a evolução da vida do homem sobre a Terra, sobre o planeta Terra, dependeu em grande parte das transformações climáticas e geológicas que definiram as condições de vida e a ocupação dos espaços. Em paralelo, a fixação do homem em determinadas regiões e o aperfeiçoamento de suas habilidades intelectuais tornaram possíveis a organização de sociedades mais complexas e a configuração de verdadeiros impérios, mais conhecidos como as grandes civilizações do mundo antigo. E dentro dessas grandes civilizações do mundo antigo, nós temos a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica, tá? Eu coloquei para vocês verem uma foto, né, do Egito com os monumentos que caracterizam bem os feitos dessas civilizações antigas e com a foto também de um patrimônio material do Império Mesopotâmico, que hoje equivale ao Iraque, né? Vamos lá. A monumentalidade. Gente, olha só, o Egito e a Mesopotâmia foram as primeiras grandes civilizações, ou também chamados de grandes impérios da humanidade. Tá? Eles foram classificados dessa forma não pela expansão territorial, tá? Mas, sobretudo, pelas conquistas culturais, pelos feitos materiais, tá? E a gente hoje tem noção de como foram essas civilizações, os feitos, através do trabalho dos arqueólogos, tá? E o conhecimento que a gente tem por causa disso, tá? Quanto à Mesopotâmia, nós temos poucos testemunhos da arquitetura, porque o modelo de construção deles, eles usavam o chamado adobe, tá? Era um material pouco resistente. O que é o adobe? O adobe são tijolos feitos com argila, tá? Esses tijolos eram feitos de forma retangular, quadrada, e eram colocados ao sol para secar. Alguns, para dar uma liga, uma resistência maior, colocava-se no meio daquela massa de argila, colocar ou palha ou colocar capim, tá? Diferente do monumento tipo as grandes pirâmides, que foram feitas de pedra, né? Então, tanto o Egito, tá, quanto a Mesopotâmia foram reinos fluviais, tá? Por quê? Porque a força e o poder do agir dessas grandes civilizações estavam ligados, estavam associados ao papel dos rios que passam por essa região, tá? E a riqueza que tinha em torno dele. Só voltando um pouquinho, antes que eu esqueça de falar para vocês, a palavra Mesopotâmia significa entre rios, porque a Mesopotâmia ela é uma região situada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? É importante vocês saberem também que o rio Nilo, tá? E o Tigre e o Eufrates, que ficavam na Mesopotâmia, o ciclo de cheias desse rio determinava as atividades, a economia, a cultura desses grupos, tá? Então a cheia do Nilo garantia a riqueza do solo, o plantio e uma colheita que era capaz, né, de sustentar tanto os faraós, a nobreza e o povo egípcio. Eu coloquei para vocês verem aqui, né,
um grupo de arqueólogos fazendo escavações, descobrindo alguns sarcófagos egípcios. Coloquei aqui uma construção mesopotâmica e coloquei um mapa para vocês verem qual é a região que compreende a Mesopotâmia, entre os dois rios, né, o Tigre e o Eufrates. Bem, é importante vocês saberem que para a Mesopotâmia, além de provedores de riqueza, tá, os rios Tigres e Eufrates, eles representam também uma porta de entrada para os diferentes povos que se alternavam no controle dessa região, tá? Em ambos os lugares, tá? Tanto na região do Egito quanto na região da Mesopotâmia, desenvolveu-se uma sociedade agrária, tá? Eles viviam do cultivo, essa coisa toda, tá? E eles eram também dependentes de um governo forte. Por quê? Porque esse governo ele tinha um papel também de manter a necessária tecnologia para o uso da água, as atividades agrícolas, assim como o planejamento. Eles dependiam da cheia do Nilo e em determinados momentos também a tecnologia para fazer a chamada irrigação, né? Então a figura do faraó e dos reis desse império, eles têm um significado fundamental para a compreensão dos hábitos e da cultura dessas civilizações, tá? Bem, é importante vocês saberem, tá, que o caráter monumental das construções, tanto egípcia quanto mesopotâmicas, tá, elas dão uma ideia, dão uma dimensão do alcance do poder, tá, através dos complexos funerários, as pirâmides, os templos, os conjuntos urbanísticos, bem como toda a riqueza contida no interior desses monumentos que eu citei para vocês, né? E que também refletiam a importância que tinham para esses povos os seus faraós e os seus reis, tá? Eu coloquei para vocês verem aqui, pra vocês terem uma ideia. Essa primeira foto, que tem um navio, é o rio Nilo. Ele é um rio navegável, vocês estão vendo ali, é um navio de cruzeiro, né? E a figura do meio e a da direita, a primeira é o rio Tigre e a segunda é o terceiro é o rio Eufrates, tá? Vocês terem uma ideia da dimensão desses rios. Bem, é importante vocês saberem também que a produção artística, tá, nessas sociedades, provavelmente elas não nasciam de uma consciência ou de um desejo estético. Não existia essa coisa de arte pela arte, né? Isso é uma probabilidade, tá? Mas fazer arte, eles não tinham essa coisa de fazer arte, mas uma motivação, tá? Tanto da arquitetura quanto das obras de pintura, escultura e oliveçaria, tá? Eles tinham mais essa ideia do caráter sagrado e mágico, e toda essa arte que eles produziam, elas tinham um forte caráter simbólico, tinha um significado para eles, tá? E esse caráter simbólico, gente, ele marca justamente a destinação dessas obras, tá? Assim como os seus aspectos formais também, tá? Olha só, devido à crença que eles tinham nessa coisa de imortalidade da alma, né, e os egípcios apreciavam a estabilidade e a permanência, tá? Por isso que eles desenvolveram um estilo caracterizado por regras fixas, rígidas, além de pouca diversidade, tá? E para finalizar o nosso assunto, é importante eu falar para vocês que simbolicamente essa arte rígida e imutável, ela representa justamente essa estabilidade do próprio império, tanto do império
do Egito quanto o Império da Mesopotâmia, tá? Então, na próxima aula a gente vai estudar especificamente a arte egípcia, tá? E por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima aula.